falar aos nossos corações e que nós possamos ouvir a Tua voz. E obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, mas também pedimos por aqueles que não podem estar, Senhor. Senhor, que Tu possas realmente operar na vida deles e ir ter com eles e dirigir, Senhor, e que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, na vida deles, Pai. Pai, nós entregamos, Senhor, este tempo e pedimos que o Teu Espírito possa falar diretamente a nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós damos o bem-vindo a todos. Obrigados por estarem aqui. Que Deus possa abençoar. É bom ver algumas pessoas que, até dentro dos seus desafios e situações, ainda estão aqui no nosso meio, não é? Não sei se os irmãos lembram-se o que é que a gente falámos a semana passada. Sei que às vezes a gente nem lembra-se o que é que aconteceu ontem, não é? Quando começamos a ficar mais idosos, não é? Então, a gente falou sobre o que é a tentação. O que é a tentação? Se nós somos tentados, o que é que a gente faz no sentido, o que é a tentação? E tentação não é algo, a gente lemos que Deus faz. Deus não tenta o homem, não é? É nós que vamos atrás da concupiscência da carne e quando a gente sente qualquer coisa, a gente faz porque a gente quer fazer. Não é porque Deus quer, mas a gente vê na palavra do Senhor, se a gente for ver em Mateus 4, no versículo 1, Mateus 4, versículo 1. Então, se Deus não tenta, por que é que isto aconteceu? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o Espírito de Deus guiou Jesus para ele ser tentado pelo diabo. Não é? Então a gente vê, quando a gente faz a oração, a gente diz: livra-nos da tentação. Livra-nos da tentação. Então a tentação é uma coisa real. E quanto mais a gente faz uma coisa errada, a gente somos tentados para fazer mais. Não é? A gente não ensina aos nossos filhos a roubar ou às nossas filhas, mas eles fazem, como a gente falou a semana passada. E às vezes, quando a gente faz por ignorância, às vezes a gente aprende uma lição, não é? Eu lembro quando eu era uma criança, um jovem, há um tempo atrás, que eu fui ao café e o meu pai disse para eu comprar pão. E eu fui comprar pão, mas eu agarrei no pão e quando eu passei no shopping assim, tinha o pão, tinha uma daquelas máquinas para jogar os jogos, não é? Então eu parei com o pão assim e estava a ver os outros rapazes a jogar e eu, distraído, saí do shopping sem pagar por o pão. Mas eu tinha o dinheiro no meu bolso. Então quando cheguei a casa, não é? Se eu pensar agora, fui estúpido, porque eu dei o dinheiro ao meu pai e dei o pão. Eu devia ter guardado o dinheiro, não é? Pois pelo menos era um ladrão sério, não é? Mas eu fui um ladrão estúpido, mas eu não fiz de propósito, aconteceu. Eu estava lá, distraído, saí, como se já tinha pago. E a pessoa do shopping nem chamou, nem disse nada. Então, não é? Quando eu cheguei a casa, dei ao meu pai. Eu primeiro levei um bocado da sorda, não é? E depois ele disse: agora voltas lá, levas o pão, dá o dinheiro e sais. Então eu ainda tive que voltar e dar o dinheiro e mostrar que foi por causa do pão. Então a gente às vezes passa por coisas e a gente tem que definir qual é a fase que a gente está a passar. Porque
há coisas que acontecem na vida porque Jesus foi tentado para quê? Ele foi tentado para ver se ele passava o teste, a prova. E às vezes há coisas que põem-se em frente de nós, várias coisas, que é uma prova para ver-se. Porque é muito fácil a gente às vezes dizer aos outros, não é, tem fé, não é, ora a Deus, isto vai acontecer. Mas quando a gente está a passar por uma prova, qual é a nossa reação? Será que é a mesma coisa? Em 1 Coríntios 10, 13, fala sobre a tentação, não é? E graças a Deus por isto. 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz, não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que o possais suportar. Então, a Bíblia está a dizer que quando a gente passa por uma tentação, o Senhor, pela sua misericórdia e a graça, Ele nos dá uma maneira de nós sairmos. Não é? Para a gente dizer, não, eu não posso fazer isto. Eu não quero fazer isto. Isto não é para mim. Então, Deus sabe que a gente vai ser tentados, mas a Bíblia diz, Ele vai dar um caminho para a gente sair. Os irmãos talvez alguma vez já ouviram pessoas, há um tempo atrás aqui na África do Sul, houve um homem que ele tinha uma espada e ele matou 3 pessoas aqui na África do Sul. Um homem branco, jovem. E quando a polícia apanhou ele, ele disse, Satanás é que forçou-me a fazer isto. Satanás. Então, quando a gente estamos possessos por demónios, há possibilidade que o inimigo nos faça fazer coisas que a gente não quer fazer. Porque ele toma controle de nós. Não é? O inimigo toma controle de nós e a gente pode fazer uma coisa. Por exemplo, eu já orei por pessoas que, quando eu estava a expulsar demónios, essas pessoas estavam até cheirar como porcos. E estavam a andar como um porco no chão. E depois do demónio sair, a pessoa acorda e está assim no chão. E ele nem sabe porque é que está assim. Porque o demónio tomou posse dessa pessoa. Então, pode acontecer que isso é uma realidade. Agora, Romanos 8, 28. Nós vamos começar hoje só a falar um pouco sobre provas. Os irmãos já perceberam mais ou menos sobre a tentação. Então, eu acho que isto é um dos versículos mais difíceis na vida para aceitar-se. Não sei se é para vocês, mas para mim. O que é que diz? E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos de nós aqui já passamos por coisas que a gente está a questionar e a dizer, Senhor, como é que eu posso estar a passar por isto? Alguém aqui já passou? Mas aqui o que é que está a dizer? Sabemos que algumas das coisas concorrem. Será que é fácil, quando a gente está a passar por certas situações, será que é fácil que a gente concorda e diz, não, isto, Deus, eu aceito isto? Ou será que a gente às vezes está a lutar, como Jacó, a lutar-se? Dizer, eu não aceito, isto não pode ser. Aqui diz, todas as coisas. Então, num exame, quando a gente faz um exame na escola, alguns irmãos estão aqui, quantos irmãos aqui foram à escola? Ou se calhar seria mais fácil perguntar quem é que não foi à escola, não é? Quando nós fazemos uma prova na escola, um teste, esse teste é para quem? É para o professor ou é para o aluno? Quando eu faço um
uma prova na escola, ou fazia, não é? Será que o professor escrevia o exame e dizia, olha, está aqui, eu quero ver se eu sou esperto? Uma prova é para ver o quê? Quem nós somos. Por exemplo, este microfone passa por um teste. Não é? Depois de eles fazerem isto, eles têm que pôr baterias, eles têm que ligar, eles têm que ver se isto está como deve de ser. Quem de nós compra coisas que a gente não sabe se elas são boas ou não, não é? Às vezes a gente gosta de comprar coisas do Hong Kong, não é? Porque são mais baratas ou são mais bonitas, não é? Eles mostram, são umas luzes e pode-se pôr no quintal e as luzes vão trabalhar através do sol e a gente compra aquilo, não é? De um chinês e a gente põe no quintal e aquilo, não é? Dura 2 dias e depois acabou, não é? Depende também. Há muitas outras coisas que os chineses fazem. Por exemplo, a roupa no Edgars, que é os chineses que fazem e a gente só muda para dizer que é do Edgars, mas vem da China, não é? Mas há outras coisas que, quando a gente compra, por exemplo, um carro, antigamente a gente levava ao AA para fazer um teste antes de comprar para ver se o carro é um bom carro ou não. Porque a gente não quer comprar e põe o carro a trabalhar, sai da garagem e o carro para. Não é? A gente quer saber que este carro é um bom carro. Então, tem que haver uma prova e um teste. E porquê é que a gente não deixa Deus ver se nós somos de boa qualidade ou não? As outras coisas têm que ter boa qualidade, mas nós não queremos ter boa qualidade. E a gente pensa, bem, não é? Zacarias, eu quero ler uma passagem que talvez para os irmãos vai afetar. Zacarias 13, versículo 9. Zacarias, isto está a falar sobre o fim do tempo e o povo de Deus. O que é que vai acontecer? E diz, e farei passar esta terceira parte pelo fogo. Quem de nós gostamos de passar por fogo? Ninguém. Não é? Então, eu quero dizer que no fim do tempo, e há muitas pessoas que estão a dizer que a gente está a chegar e estamos no fim do tempo. A palavra do Senhor diz que há pessoas que vão passar por o fogo. Por que é que a gente tem que passar por o fogo? Porquê? E a purificarei. Como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é... acho que em português chama-se ourives. É ourives, não é? Ourives. O que é que faz um ourives? Ele agarra na prata, não é? E essa prata tem que entrar num fogo. Num fogo, e ele aquece a prata para quê? Por que é que ele aquece a prata? Para a sujidade subir. E quando a sujidade sobe, ele limpa para purificar a prata. E os irmãos sabem que quando a gente está a passar por provas, cada um de nós neste momento estamos a passar ou já passamos por provas que Deus realmente quer provar se nós estamos a fazer o que devíamos fazer. 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. O que é que diz? Para que a prova da vossa fé,
mais preciosa do que o ouro que parece, embora provado pelo fogo, redondo para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, em Malaquias 3, versículo 3, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Então, muitas vezes, quando a gente está a passar por coisas, a gente pensa que é um demónio, ou que é os demónios, ou que é Satanás, mas às vezes a gente passa por coisas na vida, é uma prova para Deus saber se nós estamos prontos para ir, se eu puder usar, ao nível a seguir. Eu não gosto de usar essa palavra porque não é níveis, não é? No sentido, não é? Eu estou aqui, não é? Então, há pessoas que dizem, para cada nível há um novo demónio. Não é? Não sei se os irmãos já passaram por situações que parece que quando está a chover é chuva torrencial, não é? Quando a gente está a passar por um problema, não é? Como o outro diz, se não é dos inhofes, é das calças, não é? Então a gente está a passar por situações e quando a gente parece que está a chegar a passar essa prova, parece que, bumba, vem outra. Mas eu acho que isto é uma coisa importante, porque a Bíblia diz assim, quando Deus está a purificar a prata, neste caso, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Ele está-se a sentar, e Ele está a ver a prata. E os irmãos sabem, quando ele está nesse processo de aquecer, ele está a ver as coisas que estão impuras. Então, Deus está a preparar a si e a mim para a gente estar prontos para encontrar-se com os senhores. Aqui deste lado parece que os irmãos estão a ouvir mais. Ali estão com mais frio. Não sei se é aquela janela ali atrás está aberta. Então, quando Deus está a purificar, e isto é o problema, quando a gente passa por provas, não sei se acontece com os irmãos, mas muitas vezes a gente sente que está sozinhos, não é? Parece que ninguém se preocupa, parece que até Deus não está a se preocupar, e quando a gente passa por situações, a gente diz, não é? Eu agora estou a passar por isto, não sei porquê, o que é que eu fiz, Deus, o que é que eu fiz? Mas eu quero dizer aos irmãos, sabem, quando Deus, e o irmão e a irmã, e eu estou a passar por provas, Deus não está, não é, sem saber o que é que está a acontecer. Ele sabe o que está a acontecer na sua vida. Mas para eu ser purificado, Ele não pode parar o processo antes do tempo. Porque se Ele parar esse processo, o que é que vai acontecer? O irmão e a irmã não vão ser purificados. Então Deus senta-se e Ele está a ver-se. Ok, o Manuel está a passar por uma prova. Eu gostava de pôr lá a mão para ajudar a ele, mas ele tem que passar por esta prova, senão ele não vai estar preparado para aquilo que está à frente. O povo de Israel, o que é que aconteceu? Eles saíram do Egito e o que é que eles tinham? Eles já não estavam no Egito, mas tinham o Egito dentro deles. Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Até com um ponto que eles disseram, Moisés, trouxeste-nos aqui para morrer aqui na areia. Era melhor que a gente estava no Egito. Morríamos lá, pelo menos iam saber onde é que a gente morreu. E depois de outra vez eles disseram, tiraste-nos de lá, e lá no Egito a gente tinha carne. Tinha bife, tinha uma boa carne. Agora aqui não temos nada.
Só esta coisa que está a cair do céu, mas não vale nada, isto parece cornflakes. Dá-nos carne, leva-nos para trás. E não sei se já aconteceu na vossa vida que às vezes quando a gente passa por uma coisa, parece que a gente quer voltar para trás. Os nossos amigos, quando a gente tinha aquela vida e eles tinham dinheiro e nós tínhamos... agora que eu sou crente parece que as coisas estão piores. Eu sei que não é aqui na África do Sul que acontece, não é? É em Moçambique que tem esse problema, não é? Então, Deus, alguns irmãos e irmãs que Deus está a provar, é muito fácil quando a gente tem alguém ao nosso lado que ora conosco e às vezes a morte é uma prova. A morte é uma prova. E a gente tem que saber que às vezes quando a gente passa por algumas coisas, estamos a ser provados. Será que a gente vai passar? Não é? Se a gente pensar em Abraão, o teu filho está aí? Podes trazer ele? Podes? Não sei se tu vais conseguir. Ok. Então, eu vou mostrar que até a morte é uma prova. Então, isto aqui, isto é Abraão e isto é Isaac. Okay? Não é o nome deles, mas eu estou só a usar. Chega mais para aqui, para ser mais fácil. Então, se Deus falasse contigo, o teu nome é? Toscano. Se Deus falasse contigo e dissesse para matar o teu filho é? Júnior. Toscano, mata Júnior. Não ias aceitar. Mas porquê? Deus está a dizer a ti. É por amor do meu filho. Mas quando tenho Jesus no meu coração, posso fazer sacrifício. Não sei. Eu vou ter isto aqui para ser mais fácil, se eu consigo, não sei. Parece que os meus braços são muito curtos. Então, tu agora estás a tornar a ser espiritual, não é? Mas realmente, se Deus dissesse para tu matares aqui o Júnior, será que é fácil? Será que tu fazias? Não. Agora estou a falar normal, não vais para o céu. Não. Ok? Não aceitaria. Então imagina, tu és Abraão e isto é Isaac. E Deus falou ao teu coração e disse, Abraão, mata o teu filho. E tu agora tens o teu filho, e eles dizem que Isaac naquele tempo tinha para aí 17 anos. 17 anos. Então ele não era uma criança, o Júnior tem 3 ou o quê? 3 anos. Mas agora imagine Abraão anda, e o Júnior perguntar a ele, papá, o que é que a gente vai matar para fazer esta oferta? E Abraão sabia que Deus disse a ele que é o teu filho. Às vezes, Deus, a coisa que a gente quer mais, Ele quer isso que a gente dê Ele para trás. Não é? A gente amamos alguém e Deus diz, olha, dá-me essa oferta. Aquele homem rico veio e disse, eu quero te seguir. Ele diz, e Deus, o que é que Jesus disse? Ok, vende tudo e segue-me. E o que é que ele disse? Vender tudo? Eu não posso fazer isso para seguir a ti. Não. Estás maluco? Então, imagina o irmão ou a irmã ter aqui Abraão e Isaac perguntar ao pai, papá, o que é que a gente vai matar? Então, Abraão teve um teste da morte. Será que tu ias obedecer a Deus? Vais obedecer a Deus? Porquê? Quem é que prometeu a Abraão que ele ia ter Isaac? Quem é que foi? É Deus. Deus disse a ele que ele ia ser abençoado. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu e disse, tu vais ser o pai das nações. E depois Abraão disse, isso não pode ser, porque eu nem nenhum filho tenho. E o que é que aconteceu? Mais à frente, Abraão teve uma prova, um teste, e a esposa dele disse a ele, Abraão, olha, Deus está a demorar muito, está aqui a serva, vai dormir com ela para apressar, vamos ajudar a Deus. E quantos de nós, quando Deus promete uma coisa, a gente às vezes tornamos impacientes. E a Bíblia diz que
A prova traz paciência. E alguns de nós dizem, Senhor, dá-me paciência. Pois quando Ele está uma prova, já não temos paciência. Então isso é o problema. Então Deus traz a prova, não é? Há um homem que orou e disse, Senhor, dá-me paciência, mas muito depressa. Despacha-te. Então ele já não tem paciência. Então imagina agora, com a criança, o jovem, e ele agarrar nele e pôr, podes deitar ele aqui? Deita aqui. Júnior? Ok, obrigado. Ok, ele não quer. Ele nem sabe o que é que vai acontecer, mas deixa, não faz mal. Imagina agora agarrar e ele pôr o Isaac e amarrar Isaac e o Isaac olhar para o pai dele e o pai dele com uma faca para ir matar a ele. Quantos de nós, como pais... Ok, obrigado. Podes assentar. Vamos dar uma salva de palmas aos autores. Quantos de nós, como pais, íamos conseguir amarrar os nossos filhos, pôr eles num altar e dizer, Senhor, se é isso que tu queres, eu vou fazer. Mas os irmãos sabem que a palavra de Deus diz que aqueles que adoram a Satanás, há pessoas que conseguem oferecer os filhos e as filhas deles aos demónios. Os irmãos sabem que na Uganda, um dos países, na Uganda, eu estava a ouvir esta semana, as pessoas querem ter mais poder na vida deles, então o que é que eles fazem? Quando a criança deles nasce, eles agarram nessa criança e eles creem, e no sentido de demónios, especialmente na África, eles creem que há o Deus da água, o Deus da água. Então eles creem que a água tem um Deus. Então o que é que acontece na Uganda? Eles agarram na criança deles, o bebê, quando nasce, e eles vão até ao mar e eles põem o bebê na terra, na areia, e vão para casa. E depois no dia seguinte eles voltam. Se a criança está lá, é porque essa criança tem uma chamada e tem poder. Se a criança desaparecer e o mar engolir ela, é porque foi um sacrifício para o demónio do mar. E as pessoas acostumam-se a isso e pensam que é uma coisa real. Já pensaram, não é? Quando a maré alta e eu puser a minha criança no chão, a água vem e vai agarrar naquilo. É natural, vai levar a criança. Não é que o mar tem umas mãos e vai agarrar. Então o que é que eu estou a dizer? Quando nós passamos por certas provas, é muito difícil a gente aceitar que Deus está-nos a levar a um processo. Mas os irmãos sabem que quando Deus está assentado, Ele está a ver, será que a Lídia está a passar esta prova? E como a Marisa mostrou, podes pôr aquela fotografia? Quando eles estão agora a trabalhar na prata, eles põem calor e eles limpam. Eles põem fogo e limpam. Quando é que ele para de pôr o fogo? Quando é que ele para? Quando estiver limpo? Bem. Sabem quando é que ele para? Ele para quando ele vê o reflexo da cara dele. Então, quando ele olha, eu vou só fechar isto aqui, que isto daqui a pouco vai...
Então, quando ele está a trabalhar, quando ele vê o reflexo dele na prata, ele para. Ele para. Por que é que ele para? Porque ele sabe, se ele aquecer mais, ele vai destruir a prata. E o que é que acontece com nós? Quando nós já estamos a passar por o fogo, Jesus, Deus, está lá e Ele está a ver o que é que está a acontecer com a Lídia. E só quando o reflexo de Jesus está na tua vida é que Jesus para de aquecer. Então nós passamos por certas coisas e talvez isto no sentido é o ouro, é daquele lado, e quando passa por o fogo e é purificado, e é um processo, a gente não agarra nisto e a gente vai e leva, não. Eles têm que tirar todas as impurezas e Deus na sua vida e na minha vida está a operar para tirar as impurezas. Porquê? Porque Deus, irmã, sabe que a irmã é preciosa. Mas para ver o valor da sua vida, Deus tem que deixar a gente passar por uma prova. É muito fácil, às vezes, quando a gente estamos com outra pessoa, não é? Eu e os meus pais eram crentes, eles oravam, buscavam a Deus, e eu estava quase que a encostar à santidade deles, mas eu próprio não era santo. Eu próprio não queria ser mudado. E teve que chegar a um ponto na minha vida que eu disse, Senhor, purifica-me a mim. Eu quero ser um reflexo de Ti. Os irmãos sabem que há muitas pessoas lá fora que o único Jesus que elas vão ver é a sua vida. A maneira que a gente, em certas situações, atuamos. A maneira que a gente, às vezes, quando estamos a passar por uma prova, a gente pode dizer, o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. É muito fácil a gente dizer, não é? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando a gente está a passar e o inimigo está a atacar, ontem estava a falar com uma irmã e estávamos a aconselhar eu e a Paula, e essa pessoa disse, não é? Eu estou a passar por uma situação difícil. E ela disse que às vezes eu sinto o inimigo vem sobre mim e eu nem posso falar. Sinto parece que uma coisa está-me a apertar. Eu sinto um demónio. Então, o que é que Tiago 1, versículo 2 e 4 diz? Eu vou acabar com alguns versículos. Então, o que é que está a dizer? Meus irmãos, tendo por motivo de grande gozo, ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então o Senhor está a dizer, quando eu estou a passar por uma prova, eu tenho que dizer, Senhor, ajuda-me, eu quero passar por esta prova. E o que a gente tem que definir, e se Deus quiser, para a semana a gente pode falar em tribulações. Qual é a diferença entre uma tribulação e uma prova? Porque a gente está a viver num mundo que a Bíblia diz que neste mundo vamos ter muita tribulação. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é fácil eu aceitar, não é? E para mim, como um pastor, talvez os irmãos não tenham essa experiência, mas
quando nós temos que ir ter com uma família, quando alguém morre na família, e eles dizem, mas porquê que isto aconteceu? Porquê é que esta pessoa morreu? Eu sei lá porque é que a pessoa morreu. Eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas uma coisa eu sei, a Bíblia diz que está predestinado o homem nascer e depois morrer. Mas também sei que a Bíblia diz, em Coríntios 11, diz que algumas pessoas morreram antes do seu tempo. Porquê? Por exemplo, os irmãos podem até conhecer pessoas que tornam-se alcoólicos, que bebem muito. O que é que acontece quando a gente começa a beber muito? O que é que acontece? O nosso fígado, essas coisas começam a levar chapadas. E depois o que é que acontece? Eu vou ficar doente e vou morrer por causa de não estar a tomar conta daquilo que eu estou a fazer. Quando a gente abusa qualquer coisa, essa coisa muitas vezes nos pode matar. Quando eu não obedeço às leis, e eu não obedeço a Deus, e não obedeço às leis da nação, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um problema. Não é? E depois, por exemplo, se eu estou a andar no carro e o governo diz que é 120 km a hora. Não é? Eu lembro que estava numa igreja e um ancião desviou-se do caminho do Senhor porque a filha dele estava recentemente casada e ela e o esposo foram na lua de mel e eles perderam-se. E então, em vez de ir à frente e voltar, o que é que eles decidiram? Decidiram cortar na autoestrada. E quando eles cortaram e entraram, veio um carro a ir a 150, bateu neles, matou eles os dois. Então este homem desviou-se e disse, mas como é que Deus deixou eles morrer? Mas a pergunta é, se eles desobedeceram a lei, não foi Deus, foi eles que decidiram, vamos cortar aqui. E o carro veio e bateu neles e matou eles. Então, quando a gente anda em desobediência, a gente não vai passar a prova. O povo de Israel, dizem que uma viagem de 11 dias levou 40 anos. 11 dias levou 40 anos. Porquê? Porque eles não passaram a prova. E eles tiveram que passar até que uma geração toda desapareceu e agora houve uma geração nova e essa geração é que entrou na terra prometida. A outra não conseguiu. Até o próprio Moisés, por causa do pecado e a murmuração. Então há coisas que a gente está a passar na vida que são provas. E eu vou terminar com este versículo. 1 Pedro 1, versículo 6 a 9. 1 Pedro 1, 6 a 9. Ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contratestados para várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvores, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o teres visto, amais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exaltais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então eu quero dizer aos irmãos como encorajamento, para aqueles irmãos que estão a passar por uma prova, vamos ouvir esta passagem que diz que nós, para Deus, somos mais preciosos do que o ouro. Parece que os irmãos não ouviram. Embora somos provados pelo fogo, nós vamos louvar ao Senhor. Glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o teres visto,
a mais. Os irmãos sabem que mais e mais hoje em dia as pessoas que estão a entrar em doutrina de demónios estão a dizer que Jesus nunca viveu, nunca existiu, é uma mentira. E Deus diz, graças a Deus, àqueles irmãos e irmãs que passam por provas e ainda dizem, eu amo o Senhor. Breve, muito breve, eu vou ver o meu Rei. E será que o Senhor vai dizer, bem-aventurado, meu filho e a minha filha, combatestes o bom combate e guardastes a fé. Bem-aventurado. Eu não sei o que é que o irmão e a irmã está a passar. Talvez está a passar por uma prova na sua vida. Mas Deus está assentado a purificar a sua vida e está a dizer, não desanimes, meu irmão, meu filho, até eu ver a minha sombra e a minha vida em ti, eu vou continuar, porque eu quero que tu vejas que tu és precioso, tu és preciosa para mim. E eu quero que tu sejas mais e mais como eu sou. Vamos só ficar de pé. E eu vou orar neste momento. Talvez o irmão e a irmã agora está a ver que eu estou a passar por uma prova da minha fé. Deus está a fazer uma prova, um teste, a dizer, meu filho, minha filha, eu sei que tu estás a passar uma situação, mas eu estou-te a provar através do fogo, porque eu quero ver se tu realmente me amas ou se tu amas mais as coisas deste mundo. Será que tu amas mais a Deus ou amas mais o dinheiro do mundo? E isso é uma prova. Será que Ele é que está-te a providenciar, que tu confias mais nele ou confias mais nas coisas deste mundo? E não é fácil. Não é fácil, Matias. Para aqueles irmãos e irmãs que talvez estão a sentir que estão a passar por uma prova, uma dificuldade, eu vou pedir só para levantar as mãos e dizer, Senhor, não está a ser fácil. Não é fácil para mim agora. Não é fácil, Senhor. Já passam uns dias, já passam uns anos. Mas, Senhor, eu sei que Tu agora estás-me a refinar. Estás-me a refinar, Senhor. E Tu me queres preparar, Senhor, para aquilo que Tu tens para mim. Senhor, ajuda-me, Senhor. Tu como um orive estás-me a testar. Ajuda-me. Não é fácil aquilo que estou a passar, a doença que eu estou a passar, a morte que eu estou a passar. Mas ajuda-me, Senhor, a dar o meu melhor para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Nós vamos só para terminar cantar aquele coro. O melhor para Ti, Senhor. O melhor para Ti. Eu não sei qual é a situação, mas a palavra do Senhor diz que em tudo que eu estou a fazer e a passar, que eu faça para a glória de Deus. Não para a minha glória. E talvez o irmão e a irmã está a passar por problemas de saúde, problemas financeiros. Mas vamos dizer, Senhor, Tu, quando Tu passaste a prova da cruz do Calvário, Tu não paraste por causa do gozo de ver-nos salvos. Então vamos fazer disto uma oração e dizer, Senhor, ajuda-me. O tema deste ano é a graça abundante.
Irmãos, nós precisamos dessa graça. Israel atacou o Irã e agora a gente não sabe o que é o dia da manhã. O que é que vai acontecer? As coisas vão ficar piores. Mas vamos dizer, Senhor, o melhor para Ti eu quero dar nesta situação. Pela Tua graça abundante. Não é nas minhas forças que eu não consigo. O melhor para Ti, Senhor. O meu melhor para Ti, Salvador. O Teu melhor também deste por mim na cruz. O meu melhor para Ti. Vamos agarrar na prova que a gente está a passar e dizer: o melhor para Ti, Senhor. O meu melhor para Ti, Salvador. O Teu melhor também deste por mim na cruz. O meu melhor para Ti, Jesus. Pai, eu Te peço por os irmãos e as irmãs que estão aqui ou talvez até em casa, que estão a passar por uma prova da sua fé. A Tua palavra diz que nos fins do tempo nós vamos ser provados por o fogo, vamos ser refinados. Mas não é para nos castigar, é para nos fazer mais e mais, para refletir a Tua face na nossa vida, Senhor. Ajuda os irmãos, Senhor, que estão a passar por a prova da saúde. Ajuda eles a ultrapassar. Ajuda aqueles que estão a passar por a prova da morte. Ajuda aqueles que estão a passar por a prova financeira. Ajuda aqueles que estão a passar por a prova emocional. Ajuda aqueles que estão a passar por solidão. Que eles possam ultrapassar esta prova, Senhor. Porque Tu és o nosso maior amigo, Senhor. E Tu nunca nos deixas nem nos amparas. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que Deus possa abençoar. Não esquecer aqueles que quiserem doar alguma coisa para a viagem de Ian e Sandra. Eles ainda não sabem diretamente a data. Possam assim fazer, que Deus possa abençoar. Obrigado por estarem aqui. A gente quinta-feira, se Deus quiser, eu vou anunciar se há culto de oração ou não na quinta-feira, não é? Deus abençoe. O culto de senhoras vai ser no Lar Casa Ebeneza. Deus abençoe. Amém.